Começando mais um episódio do nosso podcast, que coisa boa que você acessou o nosso canal. Se é a primeira vez que você aparece por aqui, não deixe de se inscrever no canal e também ativar o sininho. A gente postando um conteúdo novo, você já recebe na hora a notificação no seu celular. Se você curte nos ouvir, estamos disponíveis também no Spotify. Siga lá, @Mateus Pissolati. Tem uma galera que gosta de ouvir aí na academia, no trânsito, dirigindo, então fiquem à vontade. Nos siga lá também, viu? Essa 11ª temporada do nosso podcast está sendo toda gravada aqui no Espaço Tropê, que é um espaço para eventos corporativos diferenciado da nossa cidade para até 50 pessoas. Então, traga seu evento para cá, seu workshop, o evento da sua empresa, faça já um orçamento sem compromisso pelo telefone WhatsApp 359-9202-8888. Fica aqui na Rua Machado, número 120, no Jardim Andere, para você conferir um pouquinho mais dos detalhes, das fotos, do que já foi realizado por aqui. Siga no Instagram, @TropêVGA. É um espaço aí com ar-condicionado, é um espaço com estacionamento, com tecnologia, vale a pena. Tropê, onde o meio é a chegada. E agora, começando o nosso episódio de hoje, estamos recebendo aqui a empresária Raíssa Silva, lá do Valor Digital Gestão Financeira. Bem-vinda, Raíssa, estamos muito felizes aí com a sua presença. Obrigada, Mateus, primeiramente, te agradecer a oportunidade, é uma honra estar aqui participando do seu podcast e te agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. Ah, que legal, fico muito feliz, tenho certeza que a gente tem muita coisa boa para conversar aí, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, das suas histórias, e eu costumo começar o podcast mergulhando um pouquinho lá nas memórias, onde já existia alguém assim contínuo para se tornar uma empresária um dia, lá na sua infância, lá na sua adolescência. O que você tem de lembrança aí? Já existia alguns sinais por aí? Bom, então, Mateus, eu sou filha, de pais separados. Eu tenho 4 irmãos por parte de mãe e 2 irmãos por parte de pai. Família grande. Família grande, E aí, desde muito pequena, eu sempre aprendi a me virar sozinha, vamos dizer assim. Por necessidade, não tô aqui para julgar nada, nem meu pai, Sim. nem minha mãe, enfim. Você já foi mais independente. Mais independente, E aí, por consequência disso, desde muito cedo eu comecei a fazer bicos, Eu ajudava minha mãe em casa, a fazer os afazeres de casa e a cuidar dos meus irmãos, enquanto ela trabalhava fora, Então, eu cuidava da casa, lavava roupa, enfim. Fazia todos os afazeres de casa para que ela chegasse e tivesse tudo pronto. E aí, quando eu tinha lá os meus 13, 14 anos, eu já comecei a fazer bicos. Já comecei a trabalhar como babá, Olhava uma criança no final de semana, para a mãe trabalhar, para os pais sair, enfim. Já trabalhei em pastelaria. Você já era despachada, você ia fazendo... Fazia bico. O que tinha para trabalhar, tô precisando, tô indo. Sem medo de serviço. Sem medo de serviço. Já trabalhei no comércio, já fiz muito bico, assim, para receber por dia mesmo. Sim. Porque menor de idade não podia ser registrado, Sim. E eu tinha que estudar também, eu estudava também. E aí, eu queria muito ter o meu dinheiro, o meu próprio dinheiro, A independência financeira. Sim. Eu cursando o ensino médio, comecei a fazer o Senai. Estudei no Senai, fiz o curso de processos administrativos, por volta dos meus 15, 16 anos, mais ou menos. E aí, eu estudava de manhã no Senai, e aí tinha aquele jovem aprendiz, onde eu fazia um estágio remunerado na Standard, na Cooper Standard, legal. aqui em Varginha. E estudava à noite na escola. Puxado, hein? E aí eu ficava aí e eu gostava. Era assim, eu chegava em casa às 11 horas da noite. Feliz, saía cedo, 6 horas já estava pegando ônibus para ir lá para o Senai, E eu já ia direto para a Standard, eu almoçava na Standard, e depois eu já ia direto para a escola. E assim foi indo, durante 1 ano. E aí eu trabalhava no setor de recursos humanos. RH, como o meu curso lá no Senai era de processos administrativos, eu fui encaminhada para o setor de recursos humanos lá na Cooper Standard. Gostei muito,
né, dessa rotina, do recursos humanos. Paixão mesmo. à primeira vista, vamos dizer assim. Eu já trabalhei, como eu te disse, eu já trabalhei com muitas outras coisas, mas estar ali no administrativo, para mim, foi muito bom, muito prazeroso. E a gente trabalhar com o que a gente gosta é muito bom, né? E eu me encantei muito em trabalhar com pessoas. E os recursos humanos, ele trabalha muito com pessoas, né? O tempo inteiro, né? Então, eu auxiliava ali o pessoal nos recursos humanos. E aí, para eu continuar na Standard, o contrato era de 1 ano. Para eu continuar na Standard, eu já estava me formando no ensino médio. Eu precisava começar uma faculdade. Porque eu não poderia ser efetivada se eu não tivesse um curso superior. E aí eu fui, né, para começar a faculdade de administração lá na FASECA. Na FASECA, Em 2011, eu comecei a estudar administração, formei em 2014. E aí, por consequência, eu consegui o estágio na Cooper Standard por mais 2 anos. Nossa, que bom. E aí eu fiquei 3 anos lá, né, nesse RH, nessa Pra quem rotina. era só para 12 meses, né? Pra quem era só para 12 meses, para mim eu tava achando, nossa, mil maravilhas, porque era algo que eu gostava muito e eu não tava lá só por dinheiro. Não, eu tava lá por experiência, né? Eu queria muita realização experiência. pessoal também. Queria muito aprender e era algo que eu gostava muito. Então, aí eu comecei a faculdade, comecei o estágio, terminei o estágio lá, não fui efetivada. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar também como estágio, porque eu ainda estava estudando. Comecei a trabalhar numa empresa de administração de condomínios. Nessa empresa de administração de condomínios, eu entrei no departamento pessoal, também como estágio. Fui efetivada como auxiliar de departamento pessoal, e aí eu fui crescendo dentro da empresa. Fiquei lá durante 5 anos, e aí eu conheci o meu atual marido. Né? O meu marido hoje, o Cleone, a gente se conheceu em 2017, e aí, conversa vai, conversa vem, surgiu esse desejo de empreender, tanto dele quanto o meu. E aí a gente abriu uma empresa de administração de condomínios, porque já era algo que eu já sentia dentro de mim, já despertou dentro de mim esse desejo de empreender. E que você já estava trabalhando com isso já há um tempo, né? Eu já estava trabalhando com isso há algum tempo, e aí eu falei, por que não? No mercado de Varginha estava precisando de mais uma empresa, né? E aí a gente foi e abriu a empresa de administração de condomínios. Aquele friozinho na barriga de quem vai empreender, né? Nossa, de abandonar o certo pelo duvidoso, igual nossos pais falam, né? Foi bem arriscado. Eu acho que hoje eu não teria a mesma coragem que eu tive lá atrás, pra te ser sincera. Mas tudo na hora certa, né? Tudo na hora certa, porque eu fui com a cara e com a coragem. Você não tinha os filhos ainda, né? Então é um pouco mais tranquilo, né? Casa. Então, assim, a gente não tinha casado ainda, né? A gente estava namorando. Sim. Então, foi meio que no susto mesmo, sabe? E aí a gente abriu a empresa de administração de condomínios durante 1 ano, a gente não teve nenhum cliente. Então, só despesa, a gente só ficou, né, pagando custo. Graças a Deus, a gente ficou aí no mercado. Me fala como que é difícil sobreviver, né? Nesse tempo de provação, né? Porque, assim, a gente quer continuar acreditando no nosso sonho. Sim. Ele não tá dando resultado ainda, mas precisa ser resiliente, né? Com certeza. Muitas pessoas desistem nesse momento, né? E é aí que a gente precisa persistir, porque é muito difícil. Tinha um dia que eu sentava na mesa e falava... Dá vontade só de chorar, né? Por que eu fiz isso, cara? Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu larguei o meu emprego, que eu tinha uma certa segurança, para poder empreender sem ter uma segurança de ter cliente, né? Porque a certeza a gente só vai ter na hora de fazer, né? Sim, exatamente. Mas, enfim, passou-se, né, esse tempo, nós persistimos, nós nos desdobramos para pagar os custos durante esse período. E aí nós ficamos com essa empresa de administração de condomínios durante 5 anos. Nesse meio tempo veio os filhos, né? Nós temos 2 filhos, a Helena de 6 anos e o Joaquim de 5 anos. E aí, Matheus, aí é que são elas. Aí eu tinha que ser empreendedora e mãe, esposa e dona de casa e tudo, sabe? Aquela loucurada. E aí tinha dias que condomínios é algo que exige muito. Então, tem assembleias à noite. Que você tem que ir. Tem reuniões à noite, final de semana. Então, são horários, assim, que... Nada alternativos. Né? Então,
Às vezes, estoura uma bomba, quebra alguma coisa no condomínio, final de semana você tem que largar tudo e ir. Então, é uma coisa que demanda muito tempo, exige muito da gente, sabe? Então, exigiu tanto de mim quanto do meu marido. Uhum. E aí, era algo que pra gente não estava sendo vantajoso mais, porque a gente não estava vendo nossos filhos. A gente saía cedo, graças a Deus eu tenho um apoio aqui em Varginha, né? A minha sogra sempre ficou com eles pra gente. Uhum. A gente deixava eles lá na minha sogra cedo, que eles ainda estudavam só Só de período. tarde, né? Uhum. Deixava eles cedo lá e buscava quase de noite, quase 7 horas, 8 horas da noite. Tinha dia que eles nem queriam ir embora. Por quê? Porque eu não queria mais ficar com a gente. Vou acordar cedo no outro dia para voltar para cá, eu já fico aqui. Não estava convivendo mais, não né? Não estava convivendo mais com a gente. E isso foi me consumindo. Eu falei, com certeza. cara, que tá acontecendo alguma coisa errada. Os meus filhos já não estão me reconhecendo como mãe. Então, eu preciso dar um jeito mudar, nisso. Né? A hora de dar, né? Eu preciso colocar na balança o que está pesando mais. Se é o lado maternidade ou o seu lado empreendedora. Uhum. Foi aí que eu tomei uma decisão. Com muito pesar, porque eu gosto muito de trabalhar, muito de empreender. E aí, eu tomei a decisão de vender a empresa, vender a carteira de clientes e ficar por conta dos filhos, da casa, né? E cuidar da família. Sim. E aí, que é o bem mais precioso, né? Naquela época eu senti no meu coração que eu devia fazer isso. E foi a melhor decisão que eu tomei também. Então, como você disse, tudo tem seu tempo, né? Sim. E é tudo no tempo de Deus. Então, Você sempre foi uma pessoa de fé? Sempre fui de fé, mas eu acredito que de uns tempos pra cá, Matheus, de 2023 pra cá, eu tô muito mais firme. Entendi. Na fé, sabe? Porque eu tive um encontro com Cristo que foi muito particular para mim. E mexeu com você e com as estruturas todas aí. E foi exatamente por isso que eu coloquei na balança o que valia mais a pena. Se era a família ou se era a minha carreira, né? Então, eu preferia a família. Sim. E aí, a gente, graças a Deus, tudo no tempo de Deus, a gente recebeu uma proposta de uma outra administradora de Varginha, que propôs pra gente comprar a carteira de clientes. Aí a gente vendeu a empresa. Aconteceu tudo assim, sabe? Tudo no seu tempo certinho. Tudo planejadinho, né? Às vezes a gente não entende as coisas na hora, mas é tudo como tem que ser mesmo. E aí a gente vendeu a empresa e eu fiquei por conta da família, das crianças e da casa durante 1 ano. Sim. 1 ano e meio, mais ou menos. Aí você conseguiu repor tudo aquilo que você não tinha feito. Consegui repor tudo e consegui cansar. Com juros e correção, e agora eu falo, não, agora eu preciso equilibrar isso aqui de novo. Consegui cansar também, Matheus, porque eu vou te falar, viu? Eu não sabia que cansava tanto cuidar de casa, cuidar de filho, e leva pra lá e traz pra cá. E atividade extracurricular, tem almoço, e tem roupa, enfim. É uma loucura. É uma loucura, né? Mas é uma loucura que a gente gosta. É uma loucura boa, com certeza. Boa. Só que aí, o que acontece? Eu sou uma pessoa muito ativa, uma pessoa que gosta muito de conversar, gosta de pessoas, eu gosto muito de estar, sabe, no movimento. Convivendo. E eu sentia que eu estava sendo inútil dentro de casa. Por mais que eu fizesse tudo dentro de casa, eu sentia que faltava alguma coisa. Aí eu falei, vou ter que empreender de novo. Que é a vida profissional, sim. Vou ter que empreender de novo. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando eu me sentir útil. Sim. Não porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso. Não. Dar sua parcela de contribuição. Graças a Deus, o meu marido, ele sempre proveu o lar durante todo esse tempo, até antes, e sem precisar dos meus recursos financeiros. Mas era algo que eu precisava para mim mesmo, sabe? Realização pessoal. Exatamente. E aí, você perguntou a questão de fé. E aí eu falei com Deus. Eu fiz um jejum, né? Eu falei, Deus, se for para ser, que o Senhor me mostre, me dê sinais. Abra os caminhos. Abra os caminhos e me mostre o que é para ser, porque o que eu sabia fazer era administração de condomínios, né? E eu não quero trabalhar mais com administração de condomínios, mas o que mais eu sei fazer? O que mais eu posso fazer que ajuda as pessoas? Porque eu quero ajudar as pessoas também. E aí, num certo dia, veio a clareza para mim. Peraí, o que eu fazia na administração de condomínios? Eu fazia gestão de pessoas, financeiro e fazia manutenções. Financeiro. Tem muitas empresas que tem essa dor.
morrem por falta de gestão financeira. E aí, como se diz, eu matei a charada. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso ajudar outras pessoas, outros empreendedores, com a gestão financeira para que eles prosperem. Que legal isso, hein? E aí, daí para frente... isso foi o quê? O ano passado? Isso foi 24? em janeiro de 2024. Aham. Isso veio o despertar, né? Mas aí eu fiquei assim meio insegura. Eu falei, nossa, e agora? Será que eu vou mesmo? Será que eu não vou? É igual eu te falei, se fosse antes, eu já tinha feito. Mas aí eu fiquei pensando. Claro. E aí eu fiquei durante 6 meses com aquilo na cabeça. Tentando digerir ali, pensa estratégia. E aí fazia um plano de negócios, aí pensava no nome da empresa, e aí pensava o que eu vou fazer, aonde que eu vou, para onde que eu vou, entendeu? Entendi. E aí... em agosto do ano passado, de 2024, eu conversei com um ex-cliente meu. E esse ex-cliente meu tinha uma empresa de BPO financeiro, que é o mesmo que gestão financeira, né? Que é a terceirização de processos financeiros da empresa. E aí ele me propôs uma parceria, uma sociedade para a gente trabalhar em conjunto. Que legal. Falei, beleza, vamos lá, tô dentro. E fui. Aí ele falou, se der certo, em 3 meses você conseguir 4 clientes, a gente fecha a parceria e a gente já monta outro escritório, outro nome, e já vai e já faz tudo. Falei, beleza. E assim foi feito. A gente fez a sociedade, mudou o local, fez o nome, fez uma marca. Só que no decorrer do tempo, como foi tudo muito junto, e eu já assumi a carteira de cliente dele, sem conhecer a fundo os clientes, eu meio que me senti sobrecarregada, né? E aí eu não tenho vergonha de falar que eu não consegui gerir toda aquela carteira de clientes. Sim. Foi onde que a gente entrou no consenso de desfazer a sociedade. Olha, você fica com certos clientes, eu fico com outros clientes, e aí surgiu a Valor Digital. Ah, entendi. Entendeu? Então ela começou como sociedade, depois ela virou algo só seu. Isso. Então, hoje em dia, a Valor Digital é uma empresa no ramo de gestão financeira, mas tem toda essa história aí por trás. Que legal. Isso é muito bom porque... né, quem assiste, ouve podcast, gosta dessas histórias, porque às vezes as pessoas veem só o dando certo, mas não sabe a luta que teve, no seu caso, fruto de oração, de jejum, de pensar, de entregar aquele propósito, né? Exatamente. E é muito interessante a gente conhecer esses detalhes de bastidores que faz a gente até se conectar mais. Sim, né? Com o propósito também, da empresa e tudo. Exatamente. E também tem toda aquela questão por trás do empreendedor que muitas pessoas desconhecem. Na verdade, não é que desconhecem, ignoram, não? Que é a questão pessoal, né, Matheus? Sim. É a questão familiar. Então, todos nós temos a questão familiar, temos sentimentos. Sim, emoções. Né? Emoções. Então, é tudo que deve se levar em conta, né? E é coisas que mexem com a gente, que a gente não tá bem todos os dias, claro, mas que a gente precisa persistir. Com certeza, é aquela velha história, né? A gente nunca sabe o que o outro tá passando, né? Exatamente. Seja ele seu cliente, seja ele seu vizinho, seja ele seu companheiro lá no CrossFit, nas aulas que você também frequenta. Do CrossFit, né? Exatamente. Eu sou aqui, não, vamos lá. E ela posta tudo, viu, gente? Muito bom, que legal. Assim. Agora, para quem está nos assistindo, eu queria que você apresentasse, né, a Valor Digital, como que funciona, os trabalhos que vocês prestam, como que é na prática, né? Para quem está ouvindo, o nosso público, a gente tem empreendedores, tem empresários, tem pessoas comuns, mas que com certeza aí querem saber um pouquinho mais. Claro. A Valor Digital, Matheus, é uma empresa de gestão financeira, né, de BPO financeiro, que é uma terceirização financeira das empresas. Nós estamos num mercado atual, não só aqui em Varginha, como eu acho que no âmbito nacional, de escassez de mão de obra. Né? Muito, nossa. É algo assim que... É a reclamação número 1, viu? É uma dor que é geral. De qualquer ramo, qualquer empresário que você conversa, a pessoa fala, nossa, tá difícil contratar. Você e eu não treina, tô falando... treina, 2 meses a pessoa vira as costas e vai embora. Eu não tô nem falando de mão de obra qualificada. Eu estou falando de mão de obra. Normal, simples Sim, e pura. Tem muitas vagas.
Isso a gente não pode negar, tem muitas vagas, mas eu não sei se as pessoas não querem trabalhar, se não estão precisando, se estão recebendo algum auxílio do governo. Ou se é isso tudo junto e ou misturar. Ou se é isso tudo junto, enfim. Mas é uma dor geral de todos os empresários, né? E é algo em âmbito nacional. E aí, a gestão financeira, a Valor Digital, vem para auxiliar os empresários, principalmente nessa dor. Por quê? Você contratar uma pessoa para poder fazer o teu financeiro tem que ter segurança. Você tem que ter confiança na pessoa. Nossa, com certeza. Não é qualquer pessoa que você pode sair dando a senha da sua conta. Não é qualquer pessoa que você vai sair... Não, peraí, vem cá. Mostrando a planilha da empresa, despesas, receitas, Você não tudo. pode fazer isso, porque você precisa ter uma certa confiança, uma certa segurança na pessoa. Além disso, Matheus, demanda tempo. Tempo de treinamento, né? Tempo de acompanhamento, porque você contrata a pessoa hoje, você precisa treinar ela por pelo menos aí uns 3 meses. Mínimo. No mínimo. Aí você precisa acompanhar para ver se a pessoa está fazendo certo ou não, né? E você não sabe se amanhã ou depois a pessoa vai voltar ou não. Né? A pessoa pode te deixar na mão. A pessoa te deixou na mão, aí você vai contratar outra pessoa. Olha o tempo, a morosidade do processo. E aí, até você contratar a pessoa, quem que vai ter que fazer? Você. Você. Que já nem tem tempo mais que para as já coisas. não tem tempo mais ainda vai coisas. ter que fazer esse trabalho. Porque é algo assim que exige muito tempo e muita atenção. E tempo, hoje em dia, é um recurso precioso que a gente tem. É o mais importante. Precioso. Porque é algo que a gente precisa ter. A gente precisa ter não só para a gente ter um tempo para a nossa família, para a gente ter um descanso, para a gente focar, por exemplo, o empresário que tem clínica, um médico, por exemplo, ele precisa ter tempo para atender o paciente dele. Sim, ele precisa focar no que ele faz. Ele vai ficar pensando em financeiro. E se for pensar em algo que seja as estratégias de negócio, não operacional ali, vendas, né? Em algo que está trazendo dinheiro, não em planilha financeira. Planilha, exatamente. Né? E aí, a gente auxilia esses empresários com relação a isso. Doutora Lívia Regina Teilacker, Reumatologia e Clínica, e Dr. Robertson Rodrigues, Pneumologia e Ticiologia, atendendo na Rua Delfim Moreira, 324, primeiro andar, no centro de Varginha. Entrada 2 com estacionamento na Praça Mateus Tavares, número 140. Telefone de contato é o 35 3015 44 29. Siga no Instagram, @Livia_Teilacker e @R.Rodrigues Pereira Júnior. Já cuidou de você hoje? A Raquel Luz é especialista em renovar a sua autoestima. Design de sobrancelha e micropigmentação, limpeza de pele, extensão de cílios, micropigmentação labial e maquiagem profissional. Saiba mais em raquelluz.beauty no Instagram e agende sua sessão de autocuidado agora mesmo em 359 9990 4224. A Raquel Luz, especialista em beleza e cuidado facial, te espera. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na Rua Venceslau Braz 730 no centro. Telefone WhatsApp é o 3212-9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São 25 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade as principais notícias de Varginha e região. Você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @Varginha Online ou acesse o site varginhaonline.com.br. Também por questões, né, de redução de custo, nós trazemos a redução de custo para o empresário. Logo de cara, porque ele não vai precisar contratar ninguém. Não vai ter que pagar fundo de garantia, não vai precisar, nada disso, exatamente, né? Não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem férias, não tem rescisão. Ah, mas passou mal. Ah, preciso levar meu filho do médico. Não vai precisar preocupar com isso. Não. Tudo é terceirizado. O financeiro ele vai estar pagar pronto. a demanda do serviço. Sim. O serviço vai estar pronto ali, e ele não vai precisar preocupar com nada, entendeu? Então, assim, é uma facilidade que a gente entrega para os clientes, né? Então, hoje, a maioria dos nossos clientes, eles falam para a gente, olha, se eu soubesse que vocês trariam essa economia de tempo, para mim, eu tinha fechado antes.
Porque realmente é algo que vai receber pronto, né? Que desafoga. E aí o nosso serviço consiste em fazer o agendamento de contas, pagamento de contas, né? A gente faz um fluxo de caixa, a gente faz um relatório de fluxo de caixa, nós fazemos emissão de notas fiscais, de boletos, cobrança de inadimplentes. Então, todo esse serviço é feito pela Valor Digital. Entendi. Essas coisas de RH também, folha de pagamento, tudo? A folha de pagamento em si, não. Mas o pagamento dos funcionários, sim. Ah, sim. Entendeu? Então, a gente tem contato direto com a contabilidade, onde a gente recebe todos os encargos, a folha de pagamento e nós fazemos o agendamento. Então, vamos supor que você tem uma empresa e que nós somos o seu gestor. A gente vai te mandar semanalmente via WhatsApp. Ó, Matheus, essa semana tem essa a conta vencendo e nós temos o fluxo de caixa tal. Estamos agendando, por favor, aprovar na conta. Que nós temos um acesso secundário, onde mas depende da aprovação final onde dele. Onde a gente faz o agendamento, mas só quem aprova é o empresário. Então, aí toda semana a gente faz essa previsão. E é ótimo que fica mais transparente o processo. Claro. Eu prezo muito pela transparência, porque é o dinheiro, né? A gente está mexendo com o dinheiro de outras pessoas. Sim. Então, a gente precisa ter muita transparência no que faz. E aí vocês já fazem essa ponte com as contabilidades das empresas todas. Sim, a gente já tem acesso direto com a contabilidade para poder já economizar o tempo do empreendedor mais uma vez. Então, o ele empreendedor... não precisa atravessar o caminho, vocês já resolvem ali. O empresário ele não precisa pegar a conta de água. Ah, peraí, deixa eu tirar foto e mandar. Não precisa. Ah, deixa eu pegar a folha de pagamento. Não, a gente já vai atrás de tudo. A gente já pega o acesso da Copasa, o acesso da CEMIG, no aluguel, de tudo. De todas as contas, a gente já tem o acesso, já recebe no e-mail para poder fazer o agendamento. E se não receber no e-mail, a gente vai atrás. A gente sabe que tem aquela conta, então a gente vai atrás para... Não vai ficar no limbo, vocês vão até descobrir. Não vai. E porque tem muitos empresários, Matheus, que pagam juros desnecessários. Sabe dinheiro que está perdendo. É dinheiro que está perdendo. Sabe que tem que pagar aquela conta. Ai, hoje é dia 10. Eu tenho que pagar a conta X. Mas eu não recebi o boleto. Em vez de ir atrás do boleto, aí deixa passar. Quando vai ver, já está pagando lá R$5 de juros. É pouco? Ah, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Que é isso, é? Depende do ponto de vista. Porque hoje em dia, qualquer centavo conta, né? Conta demais da conta. E aqui, muito bacana esse trabalho de vocês. É um trabalho, não sei se ele é um trabalho frequente aqui em Varginha, se vocês são pioneiros ou se é algo mais de capital. Eu não conhecia, achei muito interessante. Mas eu queria que você contasse aí uma história de algum cliente satisfeito, algum feedback que você teve, de algum empresário, de alguém que ao conhecer esse trabalho de vocês, tipo, se surpreendeu, não sei, algo assim. Nós não somos os pioneiros aqui em Varginha. Já existe. Eu nem sabia que existia BPO financeiro, para te ser sincero. Quando eu tive essa ideia de negócio, de gestão financeira, depois que eu fui descobrir o que era BPO financeiro, né? Entendi. Então, já tem outras empresas no ramo aqui em Varginha. Tem um caso muito interessante que aconteceu com um cliente até no ramo de corretor de café, um escritório de corretagem de café. Ele nos chamou para poder analisar o financeiro dele, porque o ramo de corretagem de café é um ramo muito sazonal, né? Então, assim, na época de safra, é uma época que entra muito dinheiro. Que é uma beleza. É uma beleza, né? É uma época de fartura. E na entre safra, cai um pouco, né? Se a pessoa não soube guardar lá atrás, vai passar dificuldade. Aí o bicho pega, né? Vamos dizer assim. E aí eu fui analisar o financeiro dessa corretora de café. E a maioria das corretoras de café é optante pelo lucro presumido. Quando é optante pelo lucro presumido, eles têm os impostos a cada 3 meses, trimestral, né? Então, e o imposto, quando ele vem numa bordoada só. Porque aí é relativo a esse tempo, né? Sim, e aí todas as notas fiscais emitidas têm o seu imposto retido, né? Nossa. E aí, o que estava acontecendo? Emitia-se a nota, não guardava o valor. Quando chegavam os encargos, as guias da ARFES para pagar, não tinha o valor para pagar, porque era coisas de 15 mil, de 20 mil reais, e não tinha nem o fluxo de caixa, né? Assim, tinha-se o fluxo de caixa ali até o dia 5, para pagar as contas até o dia 5 do mês, mas não tinha o valor do imposto. E aí, como é que eu vou fazer?
Pois é, porque ainda paga funcionário, tudo. Aí é que entrou, que deu aquele buraco no financeiro. Aí foi onde eu conversei, né, com o pessoal, expliquei para eles que deveria se fazer um investimento, né, a longo prazo para esse fim de imposto. Então, a gente montou ali uma planilha para eles, onde todas as notas fiscais emitidas eram colocadas lá, X de imposto tal, Y de outro imposto. Vocês ali. bolaram uma estratégia mesmo para ele, né? Para saber exatamente quanto que eles tinham que pagar de imposto daqui a 3 meses. Então, peraí, eu não vou gastar esse dinheiro, eu vou investir ele. Então, o dinheiro ficava investido ali 3 meses, rendendo. Sim. E aí, quando precisava pagar a guia, ele tirava o que precisava e o restante que rendeu ficava lá. ali, entendeu? Por mais que seja pouco rendimento, mas é um rendimento. Claro. Então, qualquer rendimento é válido. Da mesma forma que o pagamento de juros ali também conta. Sim. Então, foi algo assim que ele falou, nossa, se eu soubesse disso antes, eu já tinha... eu não tinha quebrado tanta cabeça, porque ficou quebrando, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar essa guia, eu não tenho dinheiro. E aí, na época de entre safra, por exemplo, que é uma época que reduz muito a entrada, né? Porque eles recebem por intermediação da venda e compra de café, também era outra época muito difícil. Então, tem que ter uma reserva financeira, tem que ter um fluxo de caixa legal, tem que ter um investimento. Mas tudo isso tem que ser analisado caso por caso. Não é a receita de bolo que é igual para todo mundo. Não Cada empresa é de um todo jeito, mundo. né? Cada empresa é de um jeito e cada ramo é de um jeito, né, Matheus? Não existe uma receita É que você atende vários ramos, né? Não é só o café, por exemplo, Sim, né? não. A gente atende, hoje em dia, imobiliárias, né? Onde a gente faz o repasses de aluguéis. Nós atendemos também escritórios de advocacias, onde a gente faz tanto o gerenciamento de contratos como o repasses de honorários advocatícios, né, o gerenciamento de custas processuais. Então, a gente faz todo esse auxílio também para escritórios de advocacia, clínicas, para saber qual procedimento está sendo mais rentável. Porque, às vezes, o médico ele está atendendo, ele está ali não está sabendo Ele está imerso só no processo. Ele não sabe quanto que ele está gastando naquele procedimento X ou no Y, e ele não sabe quanto que ele atendeu hoje, amanhã, entendeu? Ele só sabe do bruto. Ele não sabe a fundo que é, o quanto que ele está tendo de custo em cada um e quanto que ele está tendo de lucro, se está valendo a pena ou não. Então, não sabe qual que é a margem dele. E a gente também auxilia nisso. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento CrossFit bravíssimo. Estou recebendo aqui o coach Cássio, bem-vindo. Muito bom recebê-lo aí para Pílulas pela segunda vez aqui no nosso podcast, hein? Matheus, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Pela segunda vez vou estar aqui falando dessa modalidade incrível que é o CrossFit e convidar a todos e mostrar um pouco mais da nossa modalidade. Hoje o Cássio vai falar para a gente sobre como o corpo evolui mais rápido com a intensidade dos treinos do CrossFit. Vamos lá, ótima pergunta linkada, né? O que acontece? Essa alta intensidade, ela é voltada para alguns estímulos de forma diferente. Então, o que acontece? Eu vou usar essa alta intensidade, mas nem sempre correndo. Eu vou usar essa alta intensidade para força, essa alta intensidade para resistência muscular, essa alta intensidade para agilidade. Então, essa mescla voltada para alta intensidade em cada uma das habilidades vai fazer o meu corpo evoluir mais rápido. Porque eu não vou ficar numa coisa específica, eu vou para várias vertentes. Então isso vai me trazer mais ganhos. Então quanto mais eu trabalho coisas diferentes, mais o meu corpo vai respondendo, porque ele vai sentindo o ganho de força, meu corpo vai sentindo o ganho de agilidade, meu corpo vai sentindo resistência muscular. Então isso vai trazendo um metabolismo lá em cima. Você não sobrecarrega o corpo porque você faz coisas diferentes e isso vai te dando um ganho muito legal. Então, se a gente avaliar uma semana toda, ao longo de uma semana, tem treinos para praticamente tudo, né? Para todos os públicos. Lá o que a gente fala é o seguinte, o CrossFit ele acaba não sendo específico em nada. Ele é mais ali, um dia eu vou trabalhar força, um dia eu vou trabalhar agilidade, no outro resistência muscular.
Vou tentando fazer a troca de função, que a troca de função é um dia eu agacho, um dia eu faço o movimento de empurrar, outro dia eu faço de puxar. Então isso não sobrecarrega a minha articulação. Então é tudo pensado para ter essa melhora rápida, só que sem sobrecarregar o corpo. Não é aleatório. Entendeu? E quem quiser saber um pouquinho mais de informações sobre o Bravíssimo, sobre o CrossFit, como que faz? A gente está ali no Santa Luísa, Rua Marieta Almeida, número 615. E se você quiser entrar em contato com a gente pelo telefone, a gente tem um WhatsApp que é 359-8438-4442. Tem o Instagram também, né? Temos o Instagram também, CrossFit Bravíssimo. E essa questão, vocês também fazem alguma espécie de consultoria estratégica para minimizar, né, justo nisso que você está falando, minimizar gastos, potencializar lucros? Vocês também fazem essa assessoria, vamos dizer assim, né? Sim, nós fazemos a consultoria financeira de acordo com as necessidades do cliente, né? Eu costumo dizer que é igual quando você está doente, você vai ao médico. Aí você vai falar suas dores para o médico e ele vai te diagnosticar e te receitar o que você precisa. É exatamente o que a gente faz. Nós vamos até o cliente, entender o que está acontecendo, quais são as dores daquela empresa, analisar o financeiro para saber aonde a gente consegue ajudar e de que forma a gente vai ajudar e o que aquele empresário precisa fazer para corrigir. Porque o que acontece, Matheus? Muitos empresários, se não 80% dos empresários misturam pessoa física com pessoa jurídica. É impressionante, né? É impressionante. Aí o dinheiro é um só, fica um bolo ali, né? Aí já aconteceu do empresário chegar em mim e falar assim, nossa, Raíssa, eu preciso tanto de uma consultoria financeira porque eu não tenho retirada, eu não estou tendo lucro da empresa, então eu não sei para onde está indo o dinheiro. Aí eu vou lá fazer a consultoria Descobre financeira. tudo, né? Aí eu vou lá no extrato, né? Aí eu já começo a perguntar, tá, mas isso aqui é pagamento do quê? Ah, é do colégio. Ah, é da conta de água lá de casa. Ah, é de luz. Ah, entendeu? É combustível do meu carro. Então, assim, são coisas pessoais que são pagas pela pessoa jurídica. Misturou-se aí, né? Muitas das vezes é pago bar. Que isso, é mesmo? Tem de paga tudo, barzinho, hein? paga hotel, paga, enfim, muita coisa pessoal na pessoa jurídica. E aí a pessoa fala assim, eu não estou tendo retirada, eu não estou tendo lucro. Mas aí você vai ver, já tirou muito mais do que deveria ter tirado. Exatamente. Entendeu? Então, só que a pessoa não consegue enxergar, ela está imersa ali, né? Porque ela está imersa, ela não está conseguindo enxergar que ela tem que ter duas contas separadas. Tá, você precisa tirar... Uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Você precisa ter ali o seu Prolabore, Prolabore, né? você tira aquela parte é sua, você tira pessoal, aquela parte é sua. Ah, o meu Prolabore é de um salário mínimo, tá ok? Então, você tira um salário mínimo. Se você retirar mais, é distribuição de lucros. Mas que seja a distribuição de lucros. Não pague nada da sua pessoa física na sua pessoa jurídica. Porque se você fizer isso, é uma bola de neve. E aí, depois, para consertar, vai dar um trabalhinho. Não é impossível, não é. É um ciclo sem fim, né? Porque entra naquele modo vicioso ali e fica, né? E não é impossível, Matheus, consertar isso não é impossível. Mas requer muita educação financeira. E uma disciplina daquelas, né? Disciplina. E a educação financeira aqui no Brasil não é ensinada nas escolas. Podia ser, né? A gente vê que talvez se a gente tivesse aprendido quando a gente era criança, né? Eu acho que a gente seguiria esse caminho mais fácil, né? Exatamente. Então, muitos empresários hoje em dia fecham as portas por falta de educação financeira, por não ter o conhecimento para gerir o financeiro. E o financeiro é o coração do negócio. Se o coração não vai bem, já era... Fecha as portas não mesmo adianta. Que não dá. Todo o resto. Mas se precisar, se o coração estiver ruim, pode chamar a gente que a gente vai dar uma ajuda aí. Com certeza. Já vem com o desfibrilador, resolve o negócio, né? A gente consegue ajudar e resolver. Nossa, mas que trabalho bom de vocês, hein? Sim, a gente já ajudou muitas empresas. E além dessa consultoria, que é algo muito importante, a gente faz o serviço financeiro mesmo, né? Que aí você não precisa contratar nenhum funcionário para poder fazer isso. Para fazer isso, né? Isso aí é um benefício, assim, sem precedentes. Dentro desse escopo de trabalhos que vocês fazem, o que mais que você gostaria de falar pra gente, de ressaltar, de pontuar aí para quem está assistindo sair craque no assunto da Valor Digital?
Além desses serviços de consultoria, né, e do BPO financeiro mesmo, que é a terceirização dos serviços financeiros, nós também prestamos o serviço de treinamento. Então, se de tudo a empresa não precisar nem dos serviços de terceirização e nem do serviço de consultoria, quiser treinar o funcionário, a gente vai até a empresa, entende todo o processo ali. Vocês fazem isso também? Sim, entende o sistema da empresa e treina os funcionários. Além de dar também algumas dicas, né? Olha, isso aqui, a análise de processos, reestruturação de processos, a gente também auxilia nisso. Que legal, hein? Agora nós vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo para o Momento Imobiliário com Terra Brasil Negócios Imobiliários. E eu estou recebendo aqui hoje o empresário Elcio Araújo. Bem-vindo, coisa boa recebê-lo aqui no podcast mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Matheus, a oportunidade, o convite de estar aqui com você. Muito bom. E hoje nós vamos conversar com o Elcio sobre quais são as estratégias mais eficazes para vender uma fazenda. Utilidade pública nessa pílula aí hoje, hein? Então, vender uma fazenda hoje, você tem que encantar, né? Então, você tem que ter um material bom de divulgação, né? E é fundamental ter os números. É fundamental ter os números da produção daquele ativo, né? Fazenda é empresa. Então, eu tenho que ter esses números bem apontados, mas é muito importante a gente ter esse material de divulgação, né? Uma filmagem bem feita, um relatório bem feito da fazenda, falando tudo que ela tem, tudo que ela comporta, onde que está, qual a localização, né? Acessibilidade, capacidade produtiva, isso tudo. Bons parceiros do mercado, sim, isso é fundamental, né? Porque geralmente tem parceiros que já tem cliente, já que a gente fala assim, né? No bico da agulha ali para já fazer o fechamento. Então isso é fundamental. Uma boa divulgação, um bom relatório e é primordial a gente estar ciente de tudo que envolve a parte documental do negócio. Muito bom, ou seja, com dados, com profissionalismo, zero amadorismo. Não pode ter amadorismo nesse momento, não. Muito bom. Muita coisa envolvida atrás disso. Elcio, quem quiser saber um pouquinho mais de informações, como que faz? Então, nós temos a nossa rede social, o Instagram, né, que é @Terra Brasil Imobiliária, né? O telefone nosso é o fixo 35 3222 8410 e o celular é o 35 98707 9949. E agora colocando assim perspectivas para o futuro, como que você enxerga aí esse mercado do negócio de vocês para os próximos 5, 10, 15 anos? É um ramo muito como se diz, promissor, né? Porque é algo que todos os empresários precisam. Às vezes ele ainda não descobriu o que precisa, mas ele precisa. Porque sem uma gestão financeira ativa e eficiente, ele não consegue crescer e se consolidar no mercado, né? Então, a minha perspectiva para o futuro é de que esse ramo cresça muito e que nós possamos ajudar cada vez mais empresas a sair do buraco, né? E a separar a pessoa física de pessoa jurídica e poder estar prosperando cada vez mais. Com certeza. Então, a Valor Digital aí está com mais ou menos 1 ano. E como você enxerga aí para vocês maiores atendendo o Brasil inteiro daqui uns 5, 10 anos? Nós já atendemos. Você já é porque o serviço é remoto, né? Exatamente. Não precisa estar na mesma cidade, né? Não precisa estar na mesma cidade. Nós conseguimos atender remotamente. Nós já temos clientes em São Paulo. Que legal! Então, a gente já atende a nível nacional e nós queremos, né, crescer muito mais a nível nacional. Que legal, hein? Que bacana. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Valor Digital, como faz, como entra em contato, como descobre mais informações? A Valor Digital está situada lá no Santa Luísa, perto do CrossFit. Oh, legal! Lá na Odilon Salgado, número 41. Vou deixar o telefone, o meu telefone pessoal. Pode entrar em contato direto comigo, é 997697003. Ou entrar no nosso perfil do Instagram, que é @valordigital_oficial.
Uhum. Que legal, lá a pessoa vai encontrar todas as informações. Vai encontrar todas as informações e o contato nosso também para poder solicitar alguma proposta ou auxílio financeiro. Bacana demais. Raíssa, tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado, que você pode falar assim, Matheus, isso aqui não pode ficar de fora antes da gente ir pro quadro final nosso, que é o top 10? Acredito que não, Matheus, acho que está bem completo e acredito que vai abrir a mente de muitas pessoas, de muitos empresários aí. Vai mesmo, viu? Eu mesmo fiquei bem impactado, eu não conhecia nem sequer 10% de tudo que vocês fazem e realmente é muito útil. Continuem levando aí aquilo que você falou no começo, né? A missão de algo para ajudar as pessoas e você vai estar resolvendo problemas e dores de muitas empresas aí. Com certeza. Isso é propósito, né? É propósito. Quando a gente fala de propósito, é diferente. É diferente, é algo que queima dentro da gente. Move, né? Move. Faz a gente aí conquistar tudo. Exatamente, Matheus. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o Momento Jurídico com Andrade Costa e Miranda. Estou recebendo aqui hoje advogado Juliano Miranda e professor também. Bem-vindo, viu? Um prazer recebê-lo mais uma temporada aqui no nosso podcast. Obrigado, Matheus. É uma satisfação. Muito bom aqui participar desse projeto tão grandioso que você vem conduzindo tão bem ao longo desses anos. E hoje o professor Juliano vai falar para a gente sobre o médico é obrigado a colocar o CID, Código da Doença, nos atestados médicos? É bom lembrar, Matheus, que todos nós que já tivemos um atestado durante uma consulta médica, existe lá o CID, o Código Internacional de Doenças, que é o código que identifica a sua doença, Código Internacional. Aí vai sair esse número, não o nome da doença. Exatamente, sai o código, não a doença que você tem naquele momento da sua consulta, da sua avaliação médica. O médico é obrigado a colocar esse código no documento? Não, porque muitas vezes aquela doença vai gerar um desconforto, um constrangimento, um preconceito, uma situação que o paciente quer evitar, por motivos de foro íntimo, por exemplo. Então, o médico, em regra, ele coloca o CID quando o paciente autoriza expressamente. Mas é muito comum que nos formulários, nos receituários médicos, já tenha um campinho lá embaixo. Eu autorizo expressamente que o médico coloque o número do meu CID. O paciente assina. É muito comum, se você perceber, isso já está impresso na maioria dos receituários médicos. Agora, se o paciente declara, eu não quero que coloque o CID, o médico não pode colocar o CID. Salvo em algumas situações. Algumas doenças e algumas situações que são de notificação obrigatória pelo médico. Vamos imaginar que o paciente chega num consultório, numa clínica, num pronto atendimento, num pronto-socorro, com uma doença grave infecto-contagiosa, que pode contaminar aí inúmeras pessoas. O médico é obrigado a colocar o CID e notificar as autoridades competentes. Por exemplo, uma picada de um inseto, um escorpião, uma cobra, é um agravo à saúde. Uma violência. Nesse caso, o médico ele faz a notificação compulsória. São situações que o médico tem que relatar. Mas, em regra, o CID ele é colocado no atestado médico com a permissão expressa do paciente. Essa é a regra geral. E nessas outras situações que a legislação prevê também que o médico deverá informar. E para quem quiser saber um pouquinho mais de informações, como faz para entrar em contato com vocês, Juliano? O nosso perfil no Instagram, @Andrade Costa e Miranda, ou @Professor Juliano Miranda, que são os nossos perfis aí de redes sociais. Ou pelos nossos telefones, 35 9146 4207. Vamos conhecer 10 preferências pessoais da Raíssa Silva no nosso quadro Top 10. Primeira pergunta para a Raíssa, como é a saúde do seu sono? Uma noite bem tranquila, bem dormida ou vamos mudar de assunto? Matheus, eu sou mãe. Tem todo um processo envolvido, né? Eu sou mãe, então assim, é bem complicado eu te responder. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto agora. E aqui me fala uma coisa, você já ouviu falar da Leviar? Não. Nunca ouviu falar? Não. Olha mas só. Eu tô precisando de uma ajudinha pra... Ótimo, então, ó, não só para a Raíssa, mas como para você que está assistindo, a Leviar é uma empresa que faz a locação de equipamentos médicos hospitalares para quem tem problemas aí respiratórios. A gente sabe, por exemplo, a apneia do sono é algo que tira mesmo a paz, a tranquilidade das pessoas e vários outros problemas. Com então certeza. A Leviar está aqui, esse é o Dr. Matheus Alegre, ele é fisioterapeuta e ele atende aí com a Leviar, ele Muito pode legal. trazer várias soluções em respiração com esse aluguel de equipamentos. Então, se você conhece alguém que tem algum problema assim, ou você que está nos assistindo também, entre em contato com a Leviar, ele vai
atender você super bem. Então, ó, o telefone, o WhatsApp é o 359-9715-0000 ou siga lá no Instagram também que tem bastante conteúdo interessante, hein? @leviarsoluções_ ou acesse também o site leviarsoluções.com. É isso. Agora, a segunda pergunta. O que você queria ser quando criança? Professora. É mesmo? De educação física. Então já tinha aí uma raiz de crossfit. Eu ainda, assim, eu ainda Você tenho não desistiu ainda, não? Não, ainda tenho um desejo de estudar educação física. Aham. Mas o desejo por empreender no ramo financeiro foi maior. Foi maior. Mas eu gosto muito. Legal. Um prato favorito seu? Macarronada. É bom, hein? É, e eu amo. Nossa, vai ser bom. Um filme ou uma série? The Chosen. Aqui é fantástico, né? Eu acho que todo mundo gosta hoje em dia, né? É difícil achar um que não... Eu assisti no final de semana o último capítulo da quinta eu não temporada. não cheguei ainda, mas... Você já começou a assistir a quinta? Já, não, tô começando a quarta. Ah, você vai chegar na quinta. Mas assim, já tô encantada. Incrível, incrível. Vale a pena você que está assistindo aí também, viu? Uma viagem inesquecível. Porto Seguro. No final do ano passado, a gente foi para um resort, La Torre, lá em Porto Seguro, eu e a minha família. E foi a primeira vez que eu andei de avião. Ah, mas foi uma experiência boa? Foi ótimo. 33 anos e Não, viajando. nunca é tarde, Foi isso é ótimo. E Porto Seguro é uma delícia, né? eu amei. O lugar bom, viu? Foi inesquecível. Um livro. Bíblia Sagrada. Melhor. Meu livro de todos os dias. E é real, né? É. Muito bom. E ali tem tudo que você precisa. Resposta para todos os problemas, né? Com quem você gostaria de tomar um café? Com Jesus? Aí sim, hein? Com Jesus. Um dia, se Deus quiser. Amém. É um dia marcante da sua vida? O dia do meu casamento. Ó, Que legal. foi um dia muito chuvoso. Foi muito emocionante. Ficou na memória aí. Ficou. A última coisa que você pesquisou no Google? Espaço Tropê. Olha, ninguém nunca respondeu isso. Que bom, que bom. Espaço Tropê. Legal. E agora uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que sirva aí de mensagem final do nosso episódio. Versículo Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, hein? Muito bom. É o que eu levo para minha vida. Então, tanto as coisas boas quanto as ruins, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Perfeito. Raíssa, sensacional. Quero desejar muito sucesso, muito êxito na Valor Digital. Obrigada. Que Deus continue abençoando aí seus projetos, seus trabalhos, sua família, tá? Muito obrigada, e Mateus. muita prosperidade aí para vocês. Muito obrigada, viu? Obrigadão. É isso. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos lá mandar esse link para que todo mundo conheça cada vez mais as histórias aqui do nosso canal. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.